né? E é um assunto interessante, né, tanto para os alunos, como já disse, do ensino médio, como alunos da graduação que fazem matemática, e para os professores como uma lembrança. Bom, na questão número 1, né, nós temos a equação 2 elevado a x mais 7 menor que 32. Então, essa inequação, né, porque envolve uma desigualdade, é uma inequação exponencial, porque veja que existe uma lei exponencial envolvida na inequação 2 elevado a x mais 7. Toda exponencial ela é da forma, apenas colocando aqui f de x ou y igual a elevado a x, onde esse a, condição da existência da exponencial, esse a tem que ser maior que zero e o a tem que ser diferente de 1. Então, todos os números reais, tal que esses números reais só podem ser positivos e situando esses positivos a unidade. Então, você observa aqui, ó, que essas inequações, elas têm esses números envolvidos. Embora aqui apareça o raiz de 2, né, isso aqui é um número, quer dizer, embora apareça o raiz de 2, veja que o raiz de 2 é um número maior que 0, diferente de 1. Né? 0,5, 1/4, enfim. Então, envolve leis que têm essa condição, que é uma desigualdade. Então, em que consiste resolver uma inequação? Consiste em fazer o seguinte: eu vou deixar o 2, a base, elevado a x mais 7, colocar menor e aqui escrever com a mesma base. Então, como nas equações exponenciais, nós vamos também aqui escrever as inequações com a mesma base. Então, veja que 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, eu tenho 2 elevado a quinta. Bom, se isso fosse uma igualdade, né, quando eu tenho uma equação exponencial, quando as bases são iguais, os expoentes deverão ser iguais para que a igualdade se mantenha. No caso da inequação, nós temos que atentar com o seguinte fato. Observa que a base ela é maior que zero, o zero está excluso, ela é maior que zero, diferente de 1. Então, aqui existe, nesses valores, x maior que zero e menor que 1, tá? E também, continuando, ou o x maior que 1. Então, essas duas condições são condições que eu vou precisar estar olhando para ela para poder estar resolvendo essas inequações exponenciais. Veja que o 2 é maior do que 1. Né? E o que acontece quando eu tenho potências quando a base é maior do que 1? Olha o seguinte, vou colocar aqui como uma situação. Se eu tiver aqui 2 e aqui 2, para que essa desigualdade aconteça, né, quer dizer, esse primeiro membro da desigualdade seja menor, esse carinha aqui, tá, tem que ser menor do que esse. Então, veja, olha, 2 e 2. Então, a base é maior do que 1. Veja, elas são iguais. Agora, os expoentes, né, esse expoente, né, tem que ser menor do que esse. Então, veja, 2 à quarta é um número menor
que 2 à sexta. Quer dizer, as potências obedecem a essa lei. Eu botei o 2, mas qualquer número maior do que 1. Bom, então, se eu tenho aqui, tá, um x e eu tenho um y, então esse x tem que ser menor do que esse y, para que eu tenha essa potência menor do que aquela outra. Beleza. Então, se eu estou olhando para essa desigualdade e eu vejo aqui, né, a condição que eu coloquei, maior do que 1, então eu preciso fazer o x mais 7 obedecendo a condição dessa inequação, que é menor, x mais 7 é menor do que 5. E aí o x é menor, passo para o outro lado, menos 5 mais 5, o x é menor do que 2. Então, todo número real, eu vou colocar aqui no lugar do x, tal que x é menor do que 2, satisfaz ou satisfazem essa lei que vai corresponder o 2 elevado a x mais 7 menor do que 32. Então, essa primeira inequação, o que ela mostrou de interessante para a gente? Quando eu tenho uma equação onde as bases, né, essas duas bases que estão ali, elas são, essa base é maior do que 1, eu pego os expoentes, faço uma desigualdade acompanhando o sinal apresentado aqui na inequação. Veja, olha, x mais 7 continua menor do que o 5. Então, o que a gente fez foi exatamente isso de interessante aí para vocês. Na questão 2, a gente mostra agora um exemplo onde eu tenho meio elevado a x mais 1 maior ou igual a 4 elevado a x mais 3. Então, meio elevado a x mais 1 maior ou igual a 4 elevado a x mais 3. Observe o seguinte, eu necessariamente tenho que fazer com que essas bases fiquem iguais, certo? Aqui é meio, aqui é 4. Então, meio, eu não consigo escrever meio com uma potência de 4. Por quê? Porque meio é menor do que 4. Então, eu preciso tentar fazer, e é evidente que essas inequações, elas são apresentadas de modo que isso possa ocorrer, eu tenho que pegar o 4 e procurar manipular o 4 para que eu, a partir do 4, eu forme essa igualdade entre as bases. Mas o 4 também eu não consigo escrever com uma base meio. Tá? Por quê? Porque se eu pensar bem, né, olha aqui, o meio elevado a x mais 1, o 4 é 2 ao quadrado. Eu consegui manipular o 4 aritmeticamente, escrever com 2 ao quadrado. Mas desse lado aqui é meio. Então as bases não são iguais. Né? Embora aqui eu vou usar uma propriedade de potência. Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então a base vai ficar 2. Aqui é meio. Mas eu consigo escrever isso aqui com base 2. Por uma propriedade, né, que é escrever meio ao menos escrever 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, é meio. E aí eu tenho agora, veja, por potência, 2x mais 6. E aqui eu devo continuar. Por quê? Porque eu tenho o 2 elevado a menos 1 elevado a x mais 1. Então, eu devo escrever 2 e multiplicar o menos 1 por x mais 1. Menos 1 vezes x, menos x, menos 1 vezes mais 1, menos 1. Troco o sinal. Maior ou igual
2 e aqui 2x mais 6. Com isso, nós conseguimos fazer todo esse trabalho escrevendo o primeiro membro e o segundo membro com potências de base 2. Veja que se a base é maior do que 1, já explicamos anteriormente, os expoentes eles seguem a condição imposta aqui na desigualdade, certo? Então, menos x menos 1 maior ou igual a 2x mais 6. Essa equação ela se reduz a uma equação mais simples, onde nós vamos pegar o 2x, passar para o primeiro membro e o menos 1 para o segundo membro, e você tem menos 3x, não é isso? Maior ou igual a 7. Bom, caímos numa equação onde o primeiro membro é negativo e o segundo membro é positivo. Nós queremos achar valores para x. São valores para x. Então eu tenho menos 3x. Bom, se eu quero valores para x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... deixa antes, uma coisa que passou pela minha cabeça interessante. Tá? Deixa eu colocar aqui uma situação. Esquece isso aqui um pouquinho, que eu vou voltar numa questão agora do ensino fundamental. Eu venho aqui a reta real, botou qualquer número, mas eu vou pegar aqui, por exemplo, o menos 2, né? E aqui o 3. Veja que o menos 2 é menor que o 3. Tá? Então, se eu agora multiplicar essa desigualdade, tanto o primeiro como o segundo membro, por menos 1, eu vou ter 2. Então, quando eu multiplico, eu faço com que esse número, que era menos 2, ele passe para cá, 2. Quando eu multiplico por negativo, esse cara passa a ser menos 3. Então, ele vem para cá, certo? Como menos 3. E é evidente que exatamente fazendo essa mudança de lado, né, do positivo para o negativo, o 2, nós já vimos, é um número positivo, então ele é maior que menos 3. Então, por que você multiplica, quando você multiplica uma desigualdade por menos 1, você muda o sinal da desigualdade? Porque você está exatamente mudando os números, tá, de posição. Né? Veja, o negativo para ser positivo, o positivo para ser negativo. Você podia até me questionar, dizendo assim, Alzir, vem cá, e se o 1 e o 5 estiverem do mesmo lado? Veja, né, eu posso até botar aqui, ó, o 5 é maior do que 1. Veja só, o 5 é maior do que 1. Se eu multiplico por menos 1, esse cara passou a ser menos 5. Então ele vem, tá, para cá, menos 5. Ele faz essa mudança. E o 1, quando ele é multiplicado por menos, ele vem para cá, menos 1. Então aquilo que eu tinha aqui agora passou para cá. E nessa questão de ordem, tá, o menos 5, que ele está se afastando do zero, ele é menor do que o menos 1. Então veja que não importa o lado, olha, o 5 é maior que 1. Quando eu multiplico por menos 1, o menos 5, veja que trocou, passou a ser menor que menos 1. Então isso mostra para vocês essa questão de por que, quando você multiplica uma equação por menos 1, você muda o sinal da desigualdade. Bom, e aí, vamos deixar isso aqui, para que vocês possam refletir um pouquinho sobre isso. Né? O pessoal que está vendo o vídeo, né, ele agora, né, online,
a gente pode estar pensando, principalmente os professores, na hora de fazer uma mudança ou uma resolução de uma equação desse simples, mostrar isso aqui para que as crianças possam entender por que você muda o sinal de desigualdade. Então veja que aqui, tá, esse menos 3x é maior ou igual a 7. O que acontece quando você quer fazer isso? Veja só, eu vou mostrar assim, ó, menos 3x é maior ou igual a 7. Se eu quero x, eu tenho que dividir por menos 3. Se eu divido ali, eu tenho que dividir aqui. O que quer dizer quando você tem um menos, olha, o menos 3x, e você divide por menos, você muda o sinal da desigualdade, porque menos dividido por menos dá mais. Então, você está pegando, tá, isso que está aqui, mudando de posição. Então, antes de você dizer assim, eu vou multiplicar por menos 1 para ficar 3x maior, aí muda o sinal, menor ou igual a menos 7, é interessante você usar esse conceito. Você divide por menos 3 para ficar x, só que quando você divide por um número negativo, né, é como se estivesse multiplicando por menos 1. Veja que a regra de sinais com a divisão é a mesma da multiplicação. Então, quando eu divido por menos, veja, aqui era menos. Se eu dividir por menos, passa a ser mais. Então, mudou. Menos dividido por menos dá mais. Menos dividido por menos é o mesmo que menos vezes menos dá mais. Então, isso aqui passaria a ser, em vez de ser maior ou igual a 7, seria menor ou igual, veja, mais dividido por menos. Isso aqui também muda, porque era mais, quando eu dividi por menos, ele passou, veja que anteriormente era mais, passou a ser negativo. Então, o meu x é menor ou igual a menos 7/3. Então, a minha solução, todos os números reais, é o que? O x é menor ou igual a menos 7/3. Tá? Então, a gente parou um pouquinho, fez esse comentário para que vocês possam entender exatamente, né, essa passagem aqui. Bom, agora nós vamos para a questão 3. Certo? Estão entendendo, gente? Tá, ok. Então, na questão 3, nós vamos ter 1/3 elevado a x ao quadrado menos x maior que 1/3 elevado ao quadrado. Então, eu tenho ali aí na equação 1/3, né, elevado a x ao quadrado menos x maior que 1/3 ao quadrado. Veja que agora, né, a nossa base, ela está entre maior que 0 e menor que 1. Então, o A seria da exponencial, está entre 0 e 1. Por que entre 0 e 1? Porque isso aqui, vamos pensar nisso como um quociente, sempre que o dividendo for menor que o divisor, isso aparece como uma decimal cuja parte inteira é 0, quer dizer, 0, alguma coisa. 1/3 é uma dízima periódica, 0,3333 infinitos algarismos 3. Então, Alzira, vem cá, e se eu tivesse 7 nonos? Então, esse 7 nonos, ou 7 dividido por 9, é um número que tem a cara 0, então está entre 0 e 1. Certo? E todo número que o dividendo, né, a parte que aqui expressa a fração numerador,
o dividendo for maior que o divisor, se for maior, quando você dividir, você vai ter ali a parte inteira diferente de zero. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, né? Dependendo aqui da divisão, de quanto isso aqui é maior do que esse. Quer dizer, quanto o dividendo é maior que o divisor. Bom, mas no nosso caso particular, isso aqui está entre 0 e 1. Vamos colocar uma situação que eu digo assim, ó, 1/3 é maior, vamos botar aqui, eu vou colocar aqui 1/4, tá? Então veja, se eu digo que 1/3 elevado a quarta é maior que aquele, então o que acontece nisso aqui? Isso aqui é 1/3 elevado a quarta. É 1/4 sobre 3 elevado a quarta. Agora, se eu quero que isso seja maior, tá certo? Esse cara aqui, ó, tem que ser um número maior do que 4 ou menor do que 4. Por exemplo, vocês acham que se eu botasse, vamos botar aqui o 5, tá? Será que é maior? Vamos ver. 1/3 elevado a 4 é maior que 1/3. 1/3 elevado a 4 é maior que 1/3 elevado a 5. O que acontece aqui? É 1/3 elevado a quinta. Então, esse 3 elevado a quinta, né, é um número maior do que esse. 3 elevado a quinta é maior do que esse. Então, significa que esse divisor é maior do que esse. Então, quanto maior o denominador, quanto maior o divisor, tá, isso aqui passa a ser menor. Então, se você aumentar, aqui era 3/4, aqui é 3/5. Se você pegar, tá, 1 sobre 3/4, essa divisão, tá, ela é maior do que essa aqui, do resultado numérico. Por quê? Porque você aumenta o divisor, conforme você aumenta o divisor, esse número, o resultado disso diminui. Entendeu? Por exemplo, vamos pegar aqui assim, ó, 10 elevado a 1, 10 ao quadrado. 10 elevado a 1 é 0,1. 10 ao quadrado, 1 sobre 10 ao quadrado é 0,01. Então veja que, conforme eu aumentei aqui o expoente, ó, esse resultado diminui. Então, conforme eu aumentei o expoente, o resultado diminui. Então, isso aqui é uma verdade, certo? Então, o que você pode tirar daqui de aprendizado? Se esse carinha aqui, ó, x ao quadrado menos x, se ele continuar maior do que 2, isso não vai ser verdade. Porque, ó, se esse cara aqui fosse maior do que 5, a desigualdade não seria verdade. Então, na realidade, o x ao quadrado menos x não pode ser maior que 2, tem que ser menor do que 2, tem que ser com o sinal trocado. Então, se esse cara for menor do que esse resultado vai ser sim maior do que aquele. Então, para que essa condição aqui seja verdadeira, de ser maior do que aquilo, esse expoente tem que ser menor do que esse. Então, nós vamos ter que fazer isso. X ao quadrado menos x, troca o sinal da desigualdade, maior para ser menor do que o outro expoente. Então, sempre que você estiver trabalhando com inequações e as bases estiverem entre 0 e 1, se você dividir for 0, você vai pegar esse expoente, trocar o sinal da desigualdade para relacionar com outro expoente. Bom, e aí você tem x ao quadrado menos x
menor do que 2. Então veja que x ao quadrado menos x, passo para cá, menos 2 menor do que 0, isso é uma inequação do segundo grau. Bom, a inequação do segundo grau eu vou resolver da forma geométrica, certo? Não aconselho, tá, resolver inequações do segundo grau de forma geométrica, mas para que você faça isso, primeiro você tem que entender um pouquinho do gráfico da função do segundo grau. Então, para que a gente possa ter ideia do gráfico, o primeiro passo é achar as raízes ou os zeros da função. Então vamos tirar o valor de x. X igual menos b, como b é menos 1, dá 1, mais ou menos. O b é menos 1, b ao quadrado dá 1. Menos 4ac, mais ou menos, o a é 1, aqui o c é menos 2, então passa a ser 4 vezes 2, 8, sobre 2 vezes 1, 2. Então, meu x é 1 mais ou menos, 8 mais 1, 9, raiz de 9 é 3, e você tem aqui dois valores, né? 1 mais 3, 4 sobre 2 dá 2, e o outro, 1 menos 3 menos 2 sobre 2 menos 1. Então veja, 1 mais 8 mais 1, 9, né? 9, raiz de 9, 3, 1 mais 3, 4 sobre 2, 2, e 1 menos 3 menos 2 sobre 2 menos 1. O gráfico de uma lei do segundo grau é sempre uma parábola. Então aqui eu só vou desenhar o eixo x, e essa parábola ela tem concavidade para cima por conta que esse carinha aqui, ó, é 1 e é positivo. Toda vez que o coeficiente numérico de x ao quadrado for positivo, a concavidade está para cima. O que acontece na nossa inequação? Isso aqui é o x. Quando eu dou valores para x aqui, ó, eu quero que as imagens, os valores, tá? Vamos pensar aqui no eixo y aqui. Tá? Esse cara aqui é como se fosse uma função e fosse o y. Y igual a x ao quadrado menos x menos 2. Então, quando eu atribuo valores para x, o meu valor encontrado é um valor, quando eu penso em função, toda vez que você desenha um gráfico, esse gráfico particularmente é de uma função, então esse y é negativo. Então, para que valores de x, na minha função, está representado por esse desenho, os valores de y são negativos. Os valores de x são esses valores aqui. Quando eu pego esses valores aqui de x, tá, eu vou buscar as imagens, buscando o gráfico, veja que isso tudo, os meus valores aqui, ó, quando eu vou buscando os valores de y, são negativos. O menos 1 está fora. Por que o menos 1 está fora? Porque o menos 1, se eu substituir aqui, ele é raiz, dá zero. E eu não quero que ele seja igual a zero, seja só menor que zero. E aqui no 2 também está fora. Se fosse menor ou igual a zero, as raízes entrariam nessa questão. Mas aqui, como é só menor que zero, eu estou tirando menos 1 e 2. Então, a minha solução, né, eu posso estar dizendo assim, ó, x, qualquer número real, está no eixo, são todos os números reais, então o quê? O meu x é maior que menos 1, não pode ser igual, acompanha aqui, e é menor do que 2. Então, qualquer número que eu queira maior que menos 1 e menor que 2 fazem com que a minha inequação, né, que eu estava ali trabalhando, que é essa aqui, ó, mantenha essa condição essa condição aqui da desigualdade ser do primeiro para o segundo membro positivo. Tá ok?
Então veja um tipo de problema que envolveu aqui para a gente um conceito que eu trouxe do fundamental, né, de troca, de mudança da desigualdade e de resolução de inequação de segundo grau, né, que é dado, evidente, antes de exponencial. Bom, gente, agora eu vou apagar o quadro para que a gente possa estar resolvendo a questão número 4. Então, a questão número 4 é uma questão agora nova desses exercícios, é uma questão que envolve aqui duas desigualdades. Ele diz assim, um nono é menor que 9 elevado a x menos 1, que é menor ou igual a 3 elevado a x. Como é que eu vou resolver essa inequação? Então, nós vamos começar aqui, vou relacionar esse 9 com esse termo e vou relacionar esse 9 com esse termo. Então, o primeiro passo, veja, 9 formando um sistema, 9 elevado a x menos 1, porque tem duas inequações, então eu tenho que escrever as duas. 9 elevado a x menos 1 maior do que o 9. E a outra faz parte, o 9 elevado a x menos 1 é menor ou igual a 3 elevado a x. Então, eu abri essas duas inequações assim. Então, o primeiro passo eu vou resolver a primeira e depois a segunda. Já vamos continuar. Então, veja, 9 elevado a x menos 1 maior, 1 nono é o mesmo que 9 elevado a menos 1. Então, toda vez que eu tiver o número 1 sobre um outro número, é esse número elevado a menos 1. 9 elevado a menos 1 é 1 nono. Né? Quanto é 2 elevado a menos 1? É meio. Quanto é 5 elevado a menos 1? 1/5. Então, essa propriedade aí de potência a gente precisa conhecer. E é evidente, agora, veja que eu tenho uma desigualdade, olho para a base é maior do que 1, eu posso ter a condição da desigualdade ser maior, x menos 1 acompanha aqui maior que menos 1. E aí o x é maior, menos 1 passo para lá, mais 1, x é maior do que 0. Tá bom? E vamos resolver a segunda inequação. 9 elevado a x menos 1 menor ou igual a 3 elevado a x. Então, observe que na segunda inequação eu preciso fazer com que as potências fiquem iguais, então é mais interessante aqui, mais interessante e verdadeiro, que eu tenho que escrever o 9 na base 3. Então, 9 é 3 ao quadrado, elevado a x menos 1, menor ou igual a 3 elevado a x. Eu preciso ter o 3, então isso aqui usa a propriedade de potência. Pego o 2, multiplico por x menos 1, dá 2x menos 2, menor ou igual a 3 elevado a x. Veja que as bases são iguais, maiores que 1. Então, o 2x menos 2 acompanha o sinal de desigualdade x. E nós vamos ter o 2x, passo para lá, para cá, menos x, menor ou igual, passo para cá, 2. Veja que 2x menos x é x, menor ou igual a 2. Como essa inequação aqui, elas na realidade são duas inequações simultâneas, quer dizer, é um sistema de inequações, eu preciso fazer a interseção de x maior que 0, porque o x é maior que 0, e também o x é menor ou igual a 2. Então, se você pegar no intervalo dos reais, você tem o 0 e tem o 2, o x é maior que 0, o 0 não entra. Agora,
e o x vai até o 2 incluso. Então eu posso, isso aqui é a representação na reta, mas a gente vem escrevendo de outra forma. Então o x pertence a R, está o quê? O x é maior que zero, menor ou igual a 2. Então essa é a solução dessa inequação número 4. Entenderam, gente? O problema aqui consiste em você abrir isso aqui em duas inequações, resolve as duas e depois faz a interseção delas. Quer dizer, o mesmo x que vai satisfazer essa, os mesmos números que vão satisfazer essa, tem que satisfazer essa. Então isso é visto pela interseção dessas duas desigualdades encontradas, gerando a resposta. Bom, agora nós vamos para a questão 5. A questão 5, nós temos raiz quadrada de 2 elevado a x ao quadrado menos x maior que raiz de 2 elevado a x. Bom, aqui, veja que eu tenho raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Nós já falamos, raiz quadrada de 2 é 1, pouco. 1, alguma coisa. Então a gente sabe que esse número aqui é um número maior do que 1. Certo? Bastaria com isso eu igualar, eu fazer a desigualdade ali com os expoentes. Certo? Então, observe o seguinte, essa base, raiz de 2, raiz de 1 é 1, raiz de 2 é 1, alguma coisa, não interessa você fazer a raiz de 2. Então é um número maior do que 1. E aí, se esse cara é maior do que 1, se esse cara é maior do que 1, as bases são iguais, basta que eu faça que o x ao quadrado menos x continue maior do que x. Por quê? Porque eu estou com uma inequação cuja base é maior que 1. Então, esses expoentes seguem o mesmo sinal da desigualdade inicial, né, da inequação. Então, eu vou ter x ao quadrado menos x maior que zero. Eu vou ter x ao quadrado menos 2x maior que zero. Novamente, a gente caiu numa inequação de segundo grau, como aquela que nós já fizemos anteriormente. Só que essa aqui não tem o termo independente, mas é uma inequação de segundo grau, isso é uma lei do segundo grau, ok? Bom, e aí você sabe que as raízes, tem que achar as raízes, x, aqui eu não preciso usar, vamos achar as raízes, eu não preciso usar a equação, a fórmula da equação de segundo grau. Quando não tem um termo independente, coloco x em evidência, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 2 dá menos 2x, e aí eu tiro por uma propriedade de produto, se isso aqui dá zero, x igual a zero, ou o outro também ser zero. E daí eu tenho duas raízes, x igual a zero, e a outra raiz passo para o lado de cá, x igual a 2. Então, pensando no gráfico da função do segundo grau, x ao quadrado menos 2x, como a raiz, os zeros da função a raiz é 0 e 2, e essa lei do segundo grau gera uma parábola de concavidade para cima, porque esse cara é positivo, o A é positivo, então eu tenho isso aqui, que seria o desenho da parábola. Como x ao quadrado menos 2x é maior que zero, isso aqui é uma função, que eu poderia escrever assim, y igual a x ao quadrado menos 2x maior que zero, y igual a isso. Então,
quando eu dou valores para x, o meu y tem que ser positivo, y positivo. Então, se eu pegar valores para x aqui dentro, ó, veja que os valores de y são negativos. Então, eu posso pegar aqui. Agora, se eu pegar aqui, ó, conforme eu vou na busca do y, vai dar positivo para cima. E aqui também, ó, para cima. Porque isso aqui gera valores de y positivo. Então, o que acontece na nossa questão? Ele tem que ser maior que zero. Maior que zero não pode ser zero, nem pode ser 2. Sempre as raízes, né, fazem com que, se eu botar aqui zero, ó, seria igual a zero. Se eu botar 2, seria igual a zero. 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2, 4 dá zero. Mas ele não quer igual. Então, eu tenho que excluir o 0 e o 2. Então, qual é a minha solução? Então, meu conjunto seria x pertence a R, está o quê? X é maior que 0 e menor do que 2. Não pode ser igual por conta que a desigualdade ela é só maior, não é maior ou igual. Tá ok? Então você tem ali a solução da questão 5. Tá bom? Estão entendendo, gente, essas questões que a gente está passando? São questões básicas, né, do ensino médio, mas acho interessante a gente estar relembrando esse tipo de questão. Bom, vamos então agora para a questão, vamos pagar tudo? Vamos para a questão 6, não é isso? Então, a questão 6 diz assim: 3 elevado a x mais 1 mais 3 elevado a x mais 2 menor que 108. Então, mudou um pouquinho aqui a estrutura do exercício. Por quê? Porque agora eu tenho uma adição, né? Veja que nós mudamos, nós temos uma expressão aqui, né, formada de uma adição. É um pouquinho diferente, porque você veja aqui, ó, primeiro membro, segundo membro, né, são valores únicos. Então, envolveu aqui uma adição. Então, nós temos que trabalhar um pouquinho diferente. Nesse caso, é preciso que eu use a estratégia, né, um pouco diferente do que eu, como já te falei inicialmente, para que eu possa encontrar a desigualdade. Então, essa potência aqui, ó, 3 elevado a x mais 1, isso pode ser escrito da seguinte forma, olha só, 3 elevado a x vezes 3. Lembram de uma propriedade assim, ó, quando eu tenho 3 elevado a x vezes 3, eu tenho um produto de potência de mesma base, eu repito a base e somo expoente. Então, escrever 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1 é o mesmo que escrever 3 elevado a x mais 1, que foi o que eu fiz. Mas aqui mesma coisa, 3 elevado a x vezes, veja que não é mais não, é vezes 3 ao quadrado. Repito a base e somo os expoentes. É menor que 108. Eu vou só botar esse 3 elevado a 1 aqui na frente, 3 que multiplica 3 elevado a x, 3 ao quadrado 9 que multiplica 3 elevado a x, menor que 108. Gente, 3 elevado a x e 3 elevado a x, vamos considerar, eu poderia até fazer troca de variável, vamos chamar 3 elevado a x de y. Muitas vezes você faz isso com as crianças, mas aqui veja só, eu tenho 3 laranjas, só pensa nisso numa coisa única, mais 9 laranjas, veja que é laranja e laranja. Então eu vou somar 9 com 3, 12 laranjas. Então eu posso
pensar no 3 elevado a x, como poderia ser o y, poderia ser o a. Então não preciso mudar 3 elevado a x, 3 elevado a x. 3 mais 9, 12, 3 elevado a x. Isso é menor que 108, e o 3 elevado a x é menor que 108 dividido por 12. 3 elevado a x é menor que 9, né? 9 vezes 2, 18, 9 vezes 1, 9, 1, 10, isso aqui é 9. Se você pegar 108 e dividir por 12, dá 9. E aí eu vou precisar escrever o 9 como 3 ao quadrado, para que isso fique igual. Veja que isso aqui é maior do que 1, sempre com esse cuidado, então o x segue a desigualdade, menos, menor do que 2. Então, se eu tenho qualquer número, todos os números reais, tal que x é menor que 2, eu tenho aí satisfeito aquela desigualdade. Okay? Então mudou um pouquinho a estratégia de resolução, onde eu precisei fazer aqui uma propriedade de potência para poder chegar ao resultado. A questão 7, né, segue um pouquinho o modelo da anterior. Eu tenho 0,5 elevado a x menos 1 mais 0,5 elevado a x menos 2 menor ou igual a, parece que é 48. Apagou ali, eu vou só conferir o exercício, né? Está me parecendo que é 48. Deixa eu só olhar aqui. Questão 7, 0,6, sim, menor ou igual a 48, ok. Bom, gente, então vamos lá. Estou só olhando aqui na tela. O que a gente pode estar fazendo? Só um pouquinho, gente, aqui. Capturar a tela. Tá. Então, vamos continuar. Tá? Então, eu tenho 0,5 x menos 1 mais 0,5 elevado a x menos 2 é menor ou igual a 48. Ok? Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Mesma forma anterior. Eu vou precisar, né, usar a propriedade de potência. Eu prefiro aqui, eu acho que eu vou preferir... Não, vou deixar o 0,5. 0,5 x dividido por 0,5. Eu vou evitar trabalhar com decimais. 1 meio, que é 0,5, x menos 1, mais meio, 1 meio, x menos 2, menor ou igual a 48. Ok? Muito bem. E aí, eu vou ter 1 elevado a x menos 1, que é 1, 2 elevado a x menos 1, mais 1 elevado a x menos 2, e aqui 2 elevado a x menos 2. Isso é propriedade de fração. Toda vez que eu tenho a fração elevada ao expoente, eu elevo o numerador, o expoente e o denominador. Veja que 1 elevado a x menos 1 é 1. 1 elevado a qualquer expoente é 1. E fica o 2 elevado a x menos 1. Aqui, da mesma forma, veja, 1 elevado a x menos 2 é 1 e 2 elevado a x menos 2. Isso é menor ou igual a 48. Eu aqui vou escrever agora 2 elevado a x menos 1 com propriedade de potência. Veja só, 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1. Lembram disso? Quando eu tenho divisão de potência de mesma base, eu repito a base
e subtrai o expoente. Então, escrever isso é escrever 2 elevado a x menos 1. Mais aqui 1. Isso aqui eu vou escrever 2 elevado a x dividido por 2 ao quadrado, já que repito a base e subtraio x menos 2. Isso é menor ou igual a 48. 2 elevado a 1 é 2. Então, quando eu pego 1 e divido por uma fração, eu repito esse cara e multiplico pelo inverso. Multiplicar pelo inverso vai dar 2 sobre 2 elevado a x. Mais, aqui multiplicando pelo inverso vai dar 4 sobre 2 elevado a x. Certo? 2 vezes 2, 4. Isso é menor ou igual a 48. Tá. Como eu aqui, veja bem, 2 elevado a x e 2 elevado a x tem o mesmo denominador, não é isso? Então eu vou somar os numeradores, não importa aqui que denominador seja, eles são iguais. Então eu vou somar 2 mais 4, 6, 2 elevado a x, menor ou igual a 48. Tá? E agora, eu posso passar esse cara para cima? Né? Como é que eu posso passar 2 elevado a x para cima? Eu vou deixar o 6, veja só, é possível fazer isso? 2 elevado a menos x. O que é 2 elevado a menos x? Ó? É 1 sobre 2 elevado a x. Então, se eu tenho isso aqui, ó, 6 vezes 1 sobre 2 elevado a x, é o mesmo que 6 vezes 2 elevado a menos x, foi o que eu escrevi. Isso menor ou igual a quanto? 48. Então, eu vou ter 2 elevado a menos x menor ou igual a 48 sobre 6. Menor ou igual a 48 dividido por 6 dá 8. 6 vezes 8, 48. Então, eu vou escrever o 8 como 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Veja que isso aqui é maior do que 1 e eu continuo com a desigualdade. Menos x menor ou igual a 3. Veja que eu quero o valor de x, aquilo que eu disse. Se o menos x é menor ou igual a 3, o meu x, quando eu multiplico por menos 1, muda o sinal da igualdade, menos 3. Multiplico por menos dá mais, multiplico por menos dá menos. Mas ao multiplicar por menos uma desigualdade, o sinal da desigualdade muda. Então, x maior ou igual a menos 3. Então, a minha resposta aqui, qualquer número real, então aqui o x é maior ou igual a menos 3. Então, essa seria a solução dessa inequação. Vamos agora, tá, para a inequação número 8. Então, vamos lá, gente. Então, é uma aula que a gente está colocando, está dando para vocês. Hoje é dia 31 de março, na verdade. Nesse período aí, onde nós estamos confinados, principalmente para quem tem mais 60 anos, como eu, é uma boa atividade aí para a gente se divertir e trabalhar um pouquinho com a nossa mente. Espero que vocês possam estar aproveitando também o vídeo, é o que eu tenho a oferecer para vocês. Bom, vamos fechando então com 1/4 menor ou igual a 2x menos 3 menor ou igual a meio. Então, nesse caso, como nós já fizemos aqui a questão 4, é preciso que a gente abra essa desigualdade, escrevendo 2 elevado a x menos 3, assim, olhando assim, maior ou igual a 1/4,
Tenham cuidado, ó, 2 elevado a x menos 3, a leitura é assim, então maior igual. Então eu vou escrever, ó, quando eu leio, agora escrevendo assim, 2x menos 3, ó, maior ou igual a 1/4. Essa leitura aqui, 2 elevado a x menos 3, segue-se leitura daqui para lá, menor ou igual a meio. Então nós vamos resolver esse sistema. Resolvendo o primeiro, 2x menos 3 maior ou igual a quarto é 1 sobre 2 ao quadrado, certo? 2 elevado a x menos 3 maior ou igual, aqui dá 1 sobre 2 ao quadrado, que eu posso escrever 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 ao quadrado. Então isso faz com que eu fique com as bases iguais, maior do que 1, e aí eu sigo que x menos 3 segue esse sinal maior ou igual a menos 2. E o x é maior ou igual a menos 2 mais 3, o x é maior ou igual a 1. Então, na primeira desigualdade, o x maior ou igual a 1. Vamos agora para essa aqui, segunda. 2 elevado a x menos 3 menor ou igual. Meio é 2 elevado a menos 1. Então, mesma base, maior do que 1, eu faço a desigualdade mantendo aqui o menor ou igual a menos 1. E o x é menor ou igual a menos 1 mais 3, o x é menor ou igual a 3 menos 1, 2. Então, nós precisamos observar que o x é maior ou igual a 1, seria tudo isso, infinitamente, mas ele tem que ser menor ou igual a 2, então ele tem que pegar exatamente esse intervalo entre 1 fechado, porque é igual, e o 2 fechado. Então, todos os valores de x entre 1 e 2, inclusive 1 e 2, vão satisfazer essa condição aqui. Quando eu colocar aqui, vai ser simultaneamente maior ou igual a 1/4, simultaneamente menor ou igual a meio. Então, o que nós vamos ter é, como resposta, x pertence a R, tal que x maior que 1. Aliás, é igual, né, evidente, porque aqui a condição de ser igual também. Então, x pertence a R, então que x maior ou igual a 1 e também o x menor ou igual a 3. Bom, gente, está aí, né, a nossa aula. A gente está terminando essa aula, né, para vocês. Uma aula que a gente fez resolvendo algumas inequações. Evidente que é preciso, né, que vocês trabalhem com mais inequações, desenvolvabilidades, né, onde você, a partir de várias resoluções, vocês serão mais capazes de perceber como fazer, né? Começa assim, começa com essas bases, mas vai fazendo, pega em exercício e resolve. E espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho com o aprendizado sobre resoluções de inequações exponenciais. Um grande abraço para vocês. E quem viu o vídeo e está assistindo, se puder fazer algum comentário pelo meu Facebook ou na minha página, né, Aulas de Matemática do Professor Ozzy, podem estar fazendo. Tá? Se quiser colocar algumas questões, né? E pode também estar dizendo para mim, né, algum tipo de aula que vocês acham interessante que eu posso fazer online, tá? Que aí, podendo fazer, eu faço para vocês. Então, gente, até lá. Até mais.